Bom dia a todas. Esperar um minutinho para ver se mais alguém chega. Bem, pessoal, então, novamente, bom dia. Hoje vamos finalizar nossa revisão de literatura com o pré-modernismo, que é a última corrente literária do século XIX. Na verdade, acontece na transição do século XIX para o século XX. Daí o nome pré-modernismo, porque é um movimento literário que não ocorre exatamente, não pode ser considerado exatamente só um minutinho, não pode ser considerado uma escola literária, porque o pré-modernismo, como indica o próprio prefixo, é uma preparação, digamos assim, para o nosso modernismo que vai acontecer em 1922. Então, o pré-modernismo é, na verdade, a transição entre as estéticas literárias do século XIX e as do século XX. É um período de intensa movimentação literária, porque é o período no qual o Brasil se torna uma república. E o fato de o Brasil se tornar uma república gera enorme repercussão em várias áreas. Primeiramente, é preciso considerar, então, que o pré-modernismo não pode ser considerado um movimento estético, porque não se trata de um movimento com características próprias, com autores dialogando entre si. São vários escritores, cada um em seu ambiente, pensando sobre o Brasil. Então, qual é o contexto de emergência do pré-modernismo? É a ascensão do regime republicano. Nós sabemos que a república é implantada a partir de um golpe militar e, finalmente, Portugal deixa de comandar o Brasil e a monarquia, então, se dissolve. O fato de nós nos tornarmos uma república gera uma série de expectativas, porque havia as pessoas que queriam que o Brasil continuasse monárquico e havia aquelas que defendiam a república. E nós sabemos que a república propõe as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os defensores da república tinham essa intenção. No entanto, uma vez que o Brasil se torna república, nada disso acontece. O que ocorre é a continuação ou mesmo a piora dos problemas sociais. A desigualdade social até aumenta, a corrupção se instala, porque a república é um regime no qual nós temos mais burocracia, porque são muitos, são ministros, senadores, deputados, então é um número muito grande de pessoas comandando, né? E claro que isso dá margem para a corrupção. Além disso, as desigualdades sociais só aumentaram. Isso vai levar a uma série de revoltas contra esse sistema que não cumpriu aquilo que prometia. Temos também nesse contexto São Paulo e Minas Gerais,
como dois estados que monopolizam a economia brasileira. Minas Gerais, por ser um grande produtor de leite e seus derivados, e São Paulo, por ser um grande produtor de café. A base da economia ainda era agro-pastoril, então esses dois estados se revezavam no comando do país, o que gerava também uma certa preocupação e desconfiança com relação à democracia. As cidades começam a se modificar, no caso aqui São Paulo, né, para se industrializar, e temos um resquício de um processo de abolição tardio e mal executado. Aqui, no caso, a abolição da escravatura. Por que a abolição da escravatura foi tardia? Porque o Brasil, como eu disse, foi o último país no mundo a abolir a escravatura. O penúltimo país foi Cuba, e o Brasil continuaria escravocrata se não houvesse uma intervenção econômica e internacional para que deixasse de acontecer. Além disso, foi uma abolição mal executada. Por que mal executada? Alguém sabe por que a abolição da escravatura no Brasil foi mal executada? Porque foi, tipo assim, acabou a escravatura, mas os escravos não tiveram, os homens libertados não tiveram nenhuma condição de emprego ou de moradia, né? Essas pessoas só foram largadas para as Exatamente margens da isso. sociedade. Isso mesmo. Não houve. Imagine, a partir de hoje todos estão livres. Quando eu estudava na escola, menorzinho, era isso que os professores ensinavam para a gente, né? Que aboliu a escravatura, todos estavam livres. Aí a gente ficava, não, que maravilha, que beleza. Não, imagina você dizer a uma pessoa que não tem casa, que não tem estudo, que não tem emprego, você está livre. Está livre para quê? Né? Vai para a rua, ou ela vai continuar na casa dos senhores ali de favor, trabalhando ainda, ou vai morar debaixo da ponte, vão surgir os cortiços, né, que depois vão ser chamados de favelas, no caso do Rio de Janeiro. Então, essa população totalmente desassistida vai ser resquício de um processo de abolição tardio. E é um processo de abolição tão tardio que culmina hoje em tentativas de compensação, porque as consequências dessa abolição mal executada estão presentes até hoje. As pessoas associam equivocadamente a origem étnica da pessoa à propensão ao crime, como se os negros tivessem inclinação para o crime, quando, na verdade, o fato de haver uma criminalização da negritude está ligado ao próprio resquício do regime escravocrata, na medida em que a maioria esmagadora da população pobre é composta por pessoas afrodescendentes. Então, é evidente que vai haver uma relação, mas não é uma relação natural, é uma relação social e econômica entre os afrodescendentes e a marginalidade. Como tentativa de compensar um erro do passado, existem programas e iniciativas como as cotas, né? Que são tardias, é bem verdade, mas são tentativas de compensação de algo que deveria ter sido feito no passado e não foi feito. Isso não acontece só no Brasil. A Alemanha, por exemplo, é um país que no passado, né, nós sabemos, exerceu um autoritarismo muito cruel com relação aos judeus, por exemplo, e há cobranças de indenização até hoje para que a Alemanha se retrate com relação aos enormes erros que cometeu no passado.
Então, as políticas de compensação, as políticas não são doações, não são benefícios, são tentativas de corrigir, ou pelo menos remediar, na verdade, erros no passado, né, que ocorreram no passado. Então, esse contexto é bastante complexo e vai desencadear uma série de revoltas, essa república que não trouxe os benefícios prometidos. Na Bahia, temos a Revolução de Canudos, sobre a qual falaremos depois. No Nordeste, o ciclo do cangaço, com os cangaceiros, né, liderados por Lampião. No Ceará, temos a pobreza extrema, né, que vai, evidentemente, levar as pessoas ao desespero. E quando as pessoas estão em desespero, elas recorrem ao inimaginável e vão encontrar em Padre Cícero um Messias, uma espécie de Salvador. E Padre Cícero vai ser um ídolo ali para aquela população, gerando toda uma comoção fanática que vai, evidentemente, irritar muito a igreja e o Estado, que naquele contexto estavam de mãos dadas, né? Na Amazônia, temos uma enorme camada ou vantagem econômica com a borracha, né? A Amazônia se torna, naquele momento, um grande polo econômico. Temos a revolta contra a vacina obrigatória para a varíola, a partir de uma campanha de vacinação liderada por Oswaldo Cruz. Temos a chegada de imigrantes, principalmente italianos, por conta do contexto, né, muito desfavorável na Europa. A Revolução Industrial diminuiu muito os empregos na Europa, e o Brasil, como ainda não era um país industrializado, era um país ainda com base muito na agricultura, na plantação de café, trouxe os italianos. E temos também a urbanização em São Paulo, na cidade, né, de São Paulo, e o contraste entre o Sudeste desenvolvido e o Nordeste precário. Temos aqui uma charge de um jornal da época sobre a revolta da vacina. Temos dois exércitos. À esquerda, temos o exército de médicos, enfermeiros e sanitaristas, liderados por Oswaldo Cruz, que vai à frente montado num cavalo em formato de injeção. E temos contra um grupo de moradores munidos de foices, facas, objetos, vassouras, para atacar esses sanitaristas. E das janelas as pessoas jogam serrotes, jogam garrafas, latas d'água, serra elétrica, pedra, atacando da forma como pode. É claro que isso é uma caricatura, mas havia sim um conflito muito agressivo entre as pessoas e os sanitaristas, porque eles entravam nas casas das pessoas e obrigavam as pessoas a tomar a vacina. Eles não tinham preocupação com a pessoa em si. A preocupação era com o coletivo, era com o fato de uma pessoa infectada transmitir as doenças a outras pessoas e isso gerar o quê? Gastos para o governo. Então, não era a vacinação, não visava a pessoa em si, pouco importava, o que visava mesmo era o perigo da pandemia, né? O perigo da endemia, da transmissão de doenças. Eu não sei se aqui em Belo Horizonte acontece isso, mas no interior acontece muito, que é a visitação dos sanitaristas às casas das pessoas. Quando eu morava no interior, era muito comum, eles iam às casas verificar se havia água parada,
se havia vasos de plantas com água. Eles observavam tudo para ver se aquela casa tinha algum problema sanitarista, ligados muitas vezes a doenças, né? Aqui eu não vejo isso, pelo menos eu nunca recebi essas visitas, né? Mas era muito comum no interior. E quando eu era criança, na escola, também havia uma fiscalização muito invasiva com relação também às crianças. Eu me lembro que entrava na sala de aula uma supervisora com uma vara enorme, né, uma régua assim em forma de vara, e ela de longe ficava mexendo no nosso cabelo com aquela varinha para observar se havia piolhos ali ou lêndias, né? Se houvesse, aquela criança era retirada da sala. Eles, então, levavam essa criança a algum lugar onde passavam limão, vinagre, álcool, né? O que havia na época para tratar. O medo que a gente tinha era enorme de ser chamado, né? Olhavam também se você tinha caraquinhas, né? Se a pessoa tinha qualquer problema que atentasse contra uma ideia de saúde pública. Novamente, não havia a saúde pública não tem preocupação individual, é com o coletivo. Por isso se chama saúde pública, né? Então, nesse contexto, a vacinação era obrigatória e gerava revolta. Aqui temos uma capa de um jornal muito famoso na época, que é o Malho, e na capa temos Oswaldo Cruz sendo enforcado, né? As pessoas tinham um pavor de Oswaldo Cruz por ter sido ele o idealizador de algumas vacinações. Ele é representado aqui de forma muito caricatural, bem feminilizado, né, para indicar uma forma de humilhação, e é o culpado, né, está sendo crucificado pela campanha de vacinação. Quais são as características, então, do pré-modernismo nesse contexto turbulento? A ruptura com o academicismo. Não adianta, diante de um Brasil tão complexo, tão cheio de problemas, ficar com a linguagem rebuscada, tratando de assuntos distantes da realidade, como faziam os parnasianos e os simbolistas. É preciso se preocupar com a realidade e parar de ficar pensando só em escrever chique, em escrever difícil. Então, eles rompem com essas ideias, eles rompem, então, com a linguagem parnasiana, usam a linguagem coloquial, simples, porque tem que ser acessível para o povo. Eles expõem a realidade brasileira, então é uma literatura bastante preocupada com o social, é uma literatura com enfoque no regionalismo. Então, é o segundo momento na nossa literatura que nós temos um enfoque regionalista, né? O primeiro é no romantismo, com aquela vertente regionalista que visa o sertão, mas não tem uma visão crítica. O segundo é este, em que nós temos um regionalismo preocupado com o Brasil cheio de desigualdades. E depois, na década de 30, teremos um regionalismo muito voltado para o Nordeste e para a seca, a pobreza extrema. Então, essa segunda visada regionalista está ligada ao sertanejo, no caso do sertanejo do Nordeste, o caipira, que é o trabalhador das lavouras, né, em São Paulo, e o mulato, que é o habitante do subúrbio carioca. Então, é uma literatura toda voltada para pessoas marginais, que estão à margem da sociedade. Por quê? Porque essa literatura vai criticar esse Brasil que, na verdade, não tem nada de igual. É um Brasil que propõe a igualdade, mas que esconde os problemas. Tanto esconde os problemas, que, se nós observarmos bem, o Brasil, quando se torna uma república,
ele tem que romper com, ele tem que criar novas insígnias, novos símbolos nacionais. E foi o que aconteceu. Nós tivemos a mudança na bandeira, né? Não sei se vocês já viram a bandeira do Brasil no início da República. Era uma bandeira que imitava a bandeira dos Estados Unidos, porque a nossa República se inspirou muito na Revolução dos Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos apareciam também como um país promissor. Então era igualzinho, só mudava a cor, né? E o nome também, era Estados Unidos do Brasil, em referência aos Estados Unidos da América, né? Além disso, houve uma seleção, um concurso para escolher o novo hino nacional, porque o nosso hino nacional que existia até então era o hino criado em 1822. Alguém sabe qual é o hino antigo que o Brasil tinha? Não? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Esse era o hino antigo, o hino da República, da monarquia, né? Com a República, tem que haver um novo hino, porque agora estamos em um outro regime, o país é outro. E aí fizeram uma eleição para um novo hino. Um hino foi vencedor, mas na hora de decretar que aquele seria o novo hino, Marechal Deodoro da Fonseca, então presidente, o que ele fez? Chorou e disse: eu gosto mais do antigo. Então continuamos com o hino antigo. Então o hino que nós cantamos, né, não é um hino do Brasil republicano, é um hino monárquico e que fala de um Brasil que não existe. Na verdade, os hinos têm esse papel de criar uma fantasia, a fantasia de algo perfeito. Até porque, se não houver essa criação de algo perfeito, as pessoas não vão se sentir imbuídas de um espírito assim, de alegria, de orgulho, né? Os hinos precisam provocar orgulho. Então, todos os hinos nacionais apagam todos os problemas e criam a ideia de um país perfeito. Então, no caso do Brasil, nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem mais amores. Dentro das mil és do Brasil, né? O pátria amada, é a mãe gentil dos filhos deste solo. Então, perfeito. Só que apagam os problemas. Isso acontece também nos hinos de futebol, porque os hinos de futebol, assim como os hinos nacionais, têm essa característica de quê? De criar uma narrativa perfeita, sem nenhum problema. Tanto isso é verdade que você olhe, por exemplo, o hino do Cruzeiro. Diz que qual é o refrão do hino do Cruzeiro? Tão combatido, jamais vencido. Como é que um time pode ser jamais vencido se está na segunda divisão? Veja como é que o pessoa, hino deixa isso aí inventa. de lado. Hã? Deixa isso aí de lado, pessoa. Mas olha, as pessoas não pensam. Assim, eu não sou fanático por futebol, né? Quem é fanático. Isso não, a pessoa não pensa assim, não, que tá equivocado ou não. Você é cruzeirense, o Ambembe? Eu sou. Mas tá equivocado. Mas isso não passa na cabeça do torcedor, estou perguntando de curiosidade. Eu acho que, tipo assim, eu acho que. Não sei como dizer, mas eu acho que é meio que uma figura de linguagem, sabe? De jamais ser vencido, de tipo, o time continuar ali batalhando, sabe? Eu acho que é por esse Entendi. De lado. ser Mas eu acho que. indestrutível. É. Mas eu acho que se pega pelo lado literal é contraditório mesmo, porque todo time perde. Todo time perde, mas sempre cria essa ideia de perfeição, né? É como Aham. se fosse um exército ali perfeito. O hino do Atlético também, que
nós somos o campeão do gelo, né? Que eles brincavam durante muito tempo que era o único título que o Atlético tinha, que era esse campeonato do gelo. Dizem, né, que eles foram jogar no gelo mesmo e que o Atlético mostra o tanto que é aguerrido, porque conseguiu jogar no gelo e vencer os times. Não sei se é na Rússia, é um país bem gelado. Houve esse campeonato aí que não foi um campeonato totalmente insignificante, mas que foi, durante muito tempo, o símbolo, né, do Atlético. Depois, felizmente, o Atlético ganhou títulos, realmente, mas eu me lembro de que havia essa idealização. Então, os hinos trazem idealizações. Por que eu estou tocando no assunto do hino? Nós tivemos, em 88, a abolição da escravatura. Em 89, um ano depois, o hino da República. E esse hino diz, por exemplo, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Outrora significa há muito tempo. Então, um ano atrás, no hino da República, passa a ser considerado muito tempo atrás. Então, é o típico de uma narrativa que esconde o passado. Tudo que é de ruim, você joga lá no passado, bem longe. Pode observar os hinos para vocês verem. Quando tem que falar algo de ruim, joga lá para longe, né? Porque tem que criar essa narrativa perfeita. E é muito curioso quem gosta de futebol, porque o futebol no Brasil ele tem uma trajetória muito curiosa, né? Porque, primeiramente, não foi um esporte para as pessoas pobres, né? Era um esporte só para os ricos, e a intenção era essa mesmo, que fosse um esporte como seria o tênis hoje em dia. Ele foi trazido da Inglaterra justamente para a elite paulista, mas as pessoas pobres, né, os jovens, se interessaram pelo futebol. E como o futebol é um esporte no qual basta uma bolinha de papel ou de plástico, o que quer que seja para jogar, as pessoas jogavam no morro, nas ruas, né, descalças e tal. E os ricos jogavam então nos clubes, né, nos clubes, né, como se chamavam na época, de forma amadora. Eles queriam que o futebol fosse amador. E vejam só, é muito diferente você jogar futebol numa quadra society, né? E você jogar futebol no morro. Imagina, eu já joguei em morro assim. Então não existe então uma quadra plana, você mora no morro, você vai jogar no morro. E imagina o que é jogar futebol no morro, na medida em que você tem que tomar cuidado, tem que cuidar então em driblar os adversários, fazer gol e não deixar também que a bola caia desse morro abaixo, né? Então você exige muita habilidade, você descalço no morro, cheio de pedras, jogando futebol. Isso fez com que esses meninos desenvolvessem uma habilidade que os outros das elites não desenvolveram, né? Eles jogavam futebol todo engomadinhos, assim, de terninho. Isso fez com que se destacassem muito e começaram, então, esses meninos eram filhos de operários das fábricas. Os patrões, vendo que eles jogavam bem, começaram a falar assim, chama seu filho, esse menino, para jogar contra a fábrica do fulano de tal, que eu quero que a minha fábrica ganhe da dele. Então, a fábrica montava um time com os operários, os filhos de operários, né? Todas as pessoas pobres, né, que trabalhavam nas fábricas, para jogar contra as pessoas da outra fábrica, usando a camisa com o nome da fábrica, né? Fábrica de sabonete tal, tal. Fábrica de shampoo Colorama. Biotônico Fontoura. Então, julgavam-se uns contra os outros e as fábricas, né, não era empresa, as fábricas começavam a ver que aquilo era lucrativo, porque ganhava e aí o nome crescia. E aí tivemos, né, essa grande revolução no futebol que marca a transição de um esporte extremamente elitista para um esporte popular, com características muito específicas, que é essa característica do drible, né, porque
eles desenvolveram essa técnica devido às circunstâncias em que você tinha que jogar contra o vento, chuva, pedra, né, cascalho na rua, toco de árvore, tudo que quem já jogou bola assim em lugar sabe como que é. Mas antes disso, os pobres e negros não podiam jogar futebol. Há inclusive um caso muito curioso. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com esse pré-modernismo, porque o pré-modernismo é o contexto social. Havia um rapaz negro que queria jogar futebol no Rio de Janeiro. Até vou pesquisar aqui o nome para eu não me equivocar. Ele queria jogar futebol, isso no início do século XX, né? Ele queria jogar futebol, mas ele era negro. E o que ele fez? O que ele fez para conseguir jogar? Ele se besuntou todo de pó compacto, né? Isso aconteceu em 1914. 1914. Esse jogador queria jogar futebol, era negro e passou pó compacto. E, claro, esse pó compacto derreteu todo e expôs que ele era negro. A torcida, então, é chamada até hoje de torcida pó de arroz, que é a torcida do Fluminense, né? Isso. Ele usava um produto branco. Isso mesmo. É a história da torcida pó de arroz. Então, o futebol é um dos exemplos, porque houve campanha contra o futebol, houve campanha a favor. De qualquer forma, também foi proibido o samba, também foi proibida a capoeira, tudo aquilo que remetesse à cultura popular, porque queriam transformar o Brasil numa França e o Rio de Janeiro em uma Paris. Diante dessa realidade brasileira totalmente complexa e desigual, é que essa literatura vai pensar nesses elementos. Então, aqui temos o mapa mental das estéticas literárias do século XIX, do final do século XIX, realismo e naturalismo na prosa, parnasianismo e simbolismo na poesia. Em reação a essas estéticas surge o pré-modernismo, começa exatamente com o livro Os Sertões, de 1902, de Euclides da Cunha, e também Canaã, de 2002, de Graça Aranha, dois escritores do pré-modernismo. Então, falemos rapidamente de dois escritores mais conhecidos. Graça Aranha trata da imigração alemã no sul do país. Então, é um regionalismo, mas não é o regionalismo ligado à pobreza nordestina. É ligado aos imigrantes que vieram, né, da Europa para trabalhar nas colônias agrícolas no sul do país. Temos Augusto dos Anjos, que eu vou pular porque é o único poeta e ele foge dessas características. Temos Euclides da Cunha, que é outro regionalismo, é um regionalismo nordestino, portanto ligado à pobreza, à seca e tudo que tudo que está relacionado a essa região. Temos Lima Barreto, que se preocupa com o subúrbio carioca, então é o único deles que está pensando na cidade do Rio de Janeiro, mas esse Rio de Janeiro desconhecido, que é dos morros. Monteiro Lobato, que é preocupado com o caipira, o trabalhador das lavouras em São Paulo, mas ele não é preocupado no sentido de ser uma pessoa diferente do Lima Barreto. Ele tá preocupado com esse caipira, mas não pensando no caipira em si, mas pensando no quanto esse caipira dá prejuízo. Porque Monteiro Lobato, vocês sabem, era extremamente racista, extremamente preconceituoso, extremamente elitista. Então, para ele, esse caipira preguiçoso, vagabundo, que não quer trabalhar, que estava acostumado com o regime escravocrata, né? Ele é um problema para o país. Então, ele vai criticar a preguiça dos trabalhadores. Então, é uma preocupação diferente.
E Simões Lopes Neto, também com outro regionalismo, mas do Sul, preocupado com a figura do vaqueiro, a figura daquele sulista, né, do gaúcho, que anda a cavalo e que trata dos seus feitos heróicos ali nos pampas e naquela vegetação, naquele relevo totalmente agreste, né? Então, são esses os principais autores. É muito emblemático o Lima Barreto, porque Lima Barreto, que nasceu em 81 e morreu em 22, então morreu muito cedo, era neto de escravos, a mãe dele morreu muito cedo, foi criado com o pai tinha problemas mentais e era alcoólatra, então o pai também morre. Lima Barreto estuda, era muito inteligente, mas também tinha problema de alcoolismo, mas é de beber mesmo a passar mal e ficar inconsciente. Ele também tinha problemas mentais, ele se interna várias vezes, aliás, 2 vezes, né? E no hospício, e ele está preocupado justamente com esse Rio de Janeiro tão desigual que cria o subúrbio, né? No qual, se você vai ao Rio de Janeiro, você observa que existe a planície, que é um espaço liso, em que você anda de carro, parece que até flutua. Não existe um morrinho. Existe logo assim os morros enormes, com as casas quase despencando, né? Que parece uma caindo por cima da outra. Aquele lugar é o lugar que interessa ao Lima Barreto, porque é de onde ele vem e é um Rio de Janeiro que não é visado nesse Brasil aparentemente perfeito. Então ele vai criticar essa elite interesseira, ele vai criticar a burocracia, ele vai criticar a discriminação e ele vai criticar também os problemas decorrentes disso. O livro mais importante dele é Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, no qual Policarpo Quaresma é um alvo da crítica do Lima Barreto, porque Policarpo Quaresma é um nacionalista ingênuo, que trata Floriano Peixoto como um mito, né, o presidente militar maravilhoso, só vê coisas boas no país, acha que o país é um paraíso, propõe voltar à língua dos tupi-guaranis, etc. E esse livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu tenho esse livro na mesma data em que foi publicado, de 1915. É muito raro, porque esses livros, assim, a gente não encontra mais, né, para comprar. Você encontra versões atuais, né? Mas da data mesmo em que saiu a primeira edição, quase não existe. Só os colecionadores é que possuem. Por isso você encontra um livro desse caindo aos pedaços por R$ 3.000, R$ 1.000, até R$ 5.000 você encontra um livro antigo. Evidentemente porque quase não existe. Somente os colecionadores é que gostam de comprar esses livros e não ligam em gastar não sei quanto de dinheiro para comprar um livro antigo ou um quadro, né? Há gosto para tudo. Mas Lima Barreto é essa figura tão controversa, porque você veja essas duas imagens. Primeiro, Lima Barreto, intelectual, de terno e gravata, sério, saudável, quando ele estava sóbrio. Aqui do outro lado é o Lima Barreto no hospício. Vejam que tristeza, a imagem dele, a imagem de uma pessoa derrotada, infeliz, causa até uma certa... Você não olha para esse homem e vê esse homem como um escritor muito culto, porque a gente olha com um olhar de preconceito, vê como um presidiário, um marginal, porque a visão que a gente tem é a visão que a imagem transmite, e a imagem transmitida não é de um intelectual, mas é o mesmo intelectual que escreveu livros famosos
como Três Filhos de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, Recordações do escrivão Isaías